Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Os versículos 22, 23 e 24 do capítulo 19 de Mateus, versículos 22 a 25 do capítulo 10 de Marcos, versículos 23 a 25 do capítulo 18 de Lucas, mostram que Jesus lia o pensamento do seu interlocutor, lhe pressentira, portanto, a tristeza. Daí vem o ter escolhido o momento em que ele se dispunha a retirar-se para dirigir aos discípulos estas palavras que o moço ouviu antes de se afastar dali. Quão difícil é que os que possuem riquezas entrem no reino de Deus, no reino dos céus. E acrescentando ao que dissera esta imagem material, mais fácil é que um camelo ou um cabo passe por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino de Deus, no reino dos céus. Ele o fez para tocar e impressionar fortemente a inteligência das massas, proclamar que fora da caridade não há salvação e também para preparar as gerações futuras a compreenderem pela revelação espírita que a riqueza constitui para o homem uma das provas mais temíveis, um obstáculo absoluto a todo progresso moral, quando nas suas mãos não se torna um instrumento e um meio de praticar a caridade e o amor para com seus irmãos. Da riqueza se originam geralmente o egoísmo e o apego aos bens terrenos. E o homem não pode progredir rapidamente sem ser por meio da caridade, da abnegação, da renúncia de si mesmo. A justiça se contém nos limites do justo e do injusto, do direito e do ilegal. Aquele que pratica a justiça no sentido humano nem sempre pratica a caridade. Aquele, porém, que pratica a justiça e a misericórdia, pratica a caridade, pois que a misericórdia é una com a caridade. A caridade não tem limites, deve estar sempre pronta a todo sacrifício útil aos outros, e deve ser sempre impessoal. Com as mãos sempre estendidas para todos os sofrimentos, para todas as necessidades, cumpre-lhe ir ao encontro destas e daquelas, prevê-las, adivinhá-las. Sua ação incessante deve fazer-se sentir não só sobre os homens, mas também sobre os animais, por mais ínfimos que pareçam. A caridade é a providência oculta no fundo do coração do homem, a espalhar de lá seus benefícios por sobre a natureza inteira. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem, porque então não lhes fareis o que não quiserdes que vos façam. O devotamento é uma consequência da caridade. Especificamo-lo para imprimir mais força à explicação, visto que os homens limitam a caridade à esmola que dão do que lhes sobra. A renúncia de si mesmo decorre, como o devotamento, da caridade. Podeis praticar a caridade sem devotamento, mas em tal caso ela será estéril. A verdadeira caridade sai do coração e o devotamento a acompanha sempre. Mas não podeis ser devotados aos vossos irmãos sem a renúncia de vós mesmos.
porquanto penosos sacrifícios necessariamente vos impõe o devotamento que tenha por móvel a caridade, feita com sinceridade de coração. É uma trilogia inseparável. Tampouco é possível que a caridade seja desacompanhada do desinteresse. Do ponto de vista material, a verdadeira caridade é e deve ser desinteressada. Não só deve ser praticada sem o objetivo de qualquer remuneração, porque em tal caso perde o direito ao título de caridade, como não deve sequer objetivar as recompensas celestes, porque nesse caso ainda será egoísmo. A doce caridade tem que ser praticada colimando o bem que possa produzir, as conversões que possa operar por amor do próximo e não de si mesmo. Quem dá ao pobre, qualquer que seja sua pobreza, seja de ordem material, de ordem moral ou de ordem intelectual, empresta a Deus. Guardai-vos, ó bem-amados, de contar com juros de usurários, pois que então perderíeis o vosso capital. Sim, a caridade deve ser devotada, desinteressada, ativa, valorosa e praticada com a renúncia de si mesmo. Deve possuir todas as virtudes e todas as coragens. Ir aos campos de batalha, por sob o chuveiro das balas, socorrer os moribundos e os feridos, exortá-los ao arrependimento. Deve ocultar-se nas pocilgas para fazer brilhar aí uma centelha que aqueça os corações e ilumine as inteligências. Subir os degraus dos tronos para dizer a verdade e rasgar a venda com que o orgulho ou a lisonja cobrem os olhos dos que cingem uma coroa. Deve acompanhar da lama o pobre a quem falta o pão de cada dia. Deve, usando de palavras brandas, abater o orgulho do poderoso, fortalecer a coragem e a energia do fraco. Deve ter os olhos constantemente abertos e voltados para todos os lados, a fim de descobrir os sofrimentos, as fraquezas, as faltas, morais ou físicas, e dispor de 1000 mãos sempre prontas a socorrê-los. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.